É. Bom, então, bom dia a todos novamente. Vamos começar essa nossa aula pré-feriado, né? Maravilha. Se você está feliz como eu, mande um salve aí no chat. Ô, Opa, professor, salve. professor, Salve. eu, vou- eu, Fala aí, eu vou te Davizão. mandar os dois trabalhos num e-mail só, tá? Pode ser ou não? Tá ok, sem problema nenhum. Tranquilo. Pessoal, então aproveitando esse gancho aí do Davi, a gente precisa de começar a aula de hoje reforçando isso, né? Você sabe muito bem que hoje, dia 4 de setembro, encerra o prazo para o envio dos trabalhos e o envio do questionário na plataforma Meu Bernoulli. Pessoal, não deixe de fazer, não caia nessa bobagem, né? Eu tive muitos alunos de recuperação no primeiro, especialmente no primeiro ano, no segundo também tive, muitos alunos de recuperação que pegaram recuperação porque não fizeram o trabalho. E aí depois tem que fazer trabalho dobrado, porque a recuperação são mais questões, acaba dificultando. Então, eu sei que vocês já são craques nisso, né? Já estão concluindo o ensino médio, glória a Deus, amém, aleluia, né? Estão fazendo essa etapa aí, fechando essa etapa tão importante na vida de vocês, então vocês já estão num nível de responsabilidade maior do que os alunos do primeiro e do segundo ano. Então, para eles, eu acabei reforçando bastante essa questão. Para vocês, é apenas um lembrete, né? Porque eu sei da responsabilidade da turma de vocês, e eu sei que, apesar de estarem muito sobrecarregados, né? A gente teve uma conversa muito grande na reunião de professores, em que a gente tratou de como está sendo pesado para vocês essa quantidade de tarefas, essa quantidade de atividades. O fato de ter que assistir a aula online também acaba exigindo um nível de concentração maior, um desgaste emocional maior, tanto para vocês quanto para a gente, viu, pessoal? Eu gosto muito mais daquela fluidez que tem nas nossas aulas presenciais, em que a gente fica mais à vontade para brincar, para trocar ideias, tal, e acaba sendo um ambiente mais agradável para o aprendizado. O online, a gente acaba ficando refém da nossa distância física, né? Às vezes a gente não se sente tão à vontade a partir do momento que a gente tem uma aula gravada, a gente acaba, né, se sentindo um pouco limitado na nossa liberdade de conversa. Então, a gente sabe que é um nível de desgaste maior, tanto para assistir às aulas, como também para fazer os trabalhos. Então, tendo isso como sensibilidade, eu queria, assim, né, com muita naturalidade, dar uma palavra de encorajamento para vocês. Pessoal, o ano está acabando. Nós estamos chegando no final da segunda etapa, a terceira etapa, você sabe bem, passa voando, né? Então, assim, hoje nós estamos encerrando o prazo tanto para os dois trabalhos, que são as duas dissertações, que vocês devem me enviar por e-mail, como também os dois questionários que estão na plataforma Meu Bernoulli. Questionários esses e trabalhos que são um de filosofia e o outro de sociologia. Então, já estou aproveitando essa aula para a gente fazer esse reforço do prazo, tá bom? O questionário, ele fica aberto até a data de hoje. Passou o dia de hoje, o questionário fecha para vocês e eu já recebo as notas. Então, o questionário valendo 1,5 ponto, não vale a pena perder isso por preguiça, porque o questionário está muito fácil de ser feito, né? E vai acabar te ajudando também para a prova, para quem ainda não fez a prova. Então, não deixe de fazer, tá bom? Vocês já tiveram a prova também, né? A prova já está com prazo correndo. E eu não sei quantos de vocês já fizeram, mas a prova também bastante tranquila,
bem focada nas nossas aulas, bem focada no material didático de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma condição de ter um ano bem tranquilo, tanto na disciplina de filosofia como de sociologia, desde que haja esse compromisso com os prazos, tá bom? Então, além dos questionários, existe os trabalhos a serem enviados no meu e-mail, tá? Eu já enviei novamente o meu e-mail, você vai me enviar o seu texto, eu preciso que você faça ele por escrito no seu caderno, tá bom? É um registro importante para mim, porque o objetivo do trabalho é você exercitar a escrita, exercitar a dissertação, já que nós não temos tanta oportunidade de fazer isso nessa modalidade online, né? De você escrever, eu não tenho uns registros no quadro em que você está exercitando a escrita. É uma forma de tentar compensar que você escreva no seu caderno a sua dissertação e você tire uma foto deste caderno e me envie por e-mail, tá bom? O Dionísio está me perguntando se é possível fazer a atividade no meu Bernoulli novamente. O que acontece, pessoal? Como eu tive um aumento no prazo, o prazo vencia a semana passada e eu remodulei o prazo para que pudesse ter mais uma semana, aqueles que fizeram a prova semana passada, eu dei a oportunidade deles fazerem novamente essa semana, né? Então, você precisa voltar lá e fazer de novo o questionário. Se por algum motivo você não conseguir, olha, professor, eu fiz o primeiro questionário semana passada, já estou com a minha nota, mas eu queria fazer de novo, e por algum motivo o sistema não abriu para mim, você me procure, tá? Me mande um WhatsApp particular, evite enviar no grupo, porque às vezes uma mensagem no grupo acaba se perdendo e eu não consigo ver. Me envie uma mensagem no particular que a gente, de alguma forma, tenta resolver essa questão. Mas você vai ter a condição de fazer essa prova de novo. Lembrando, desde que você tenha feito ela semana passada, antes de ter mudado o questionário, ampliando o prazo. Porque quando eu amplio o prazo, abre uma janela para que você faça a prova novamente para quem quiser, tá bom? Pelo menos foi essa informação que me foi passada. Então, dito isso, pessoal, força, estamos juntos, aulinha de sexta-feira, tranquilo, né? Vamos aí fechar a semana e ficarmos bem tranquilos aí para descansarmos, né? Se você está com os prazos todos certinhos, descansar nesse feriadinho que nós vamos ter, tá bom? A prova também, né? Eu não reforcei, volto, né? Não reforcei talvez com o peso que eu gostaria, então eu volto a mencionar. A prova também já está disponível para vocês e não preciso nem de dizer que é fundamental que você faça essa prova. Se não me falha a memória, tá? O prazo é até domingo. É até domingo, sim. Até domingo, né? O Jonas confirma para mim. Então, pessoal, mate isso tudo hoje, quem sabe, ou no máximo amanhã, para que você não deixe para o último dia, né, do prazo, tá bom? Você vai ver como está fácil a prova, como está bastante acessível, para que você estudando, para que você tenha a atenção devida, para que você tenha o esforço devido, você alcance uma excelente nota nessa prova. Tá ok? Pessoal, dito isso, vamos para o nosso conteúdo. Nós estamos tratando da filosofia medieval. Uma recapitulação importante para a conclusão do ensino médio de vocês. Quando nós falamos de período medieval, nós estamos tratando de um período muito longo, são 10 séculos. São 10 séculos de história, são 1000 anos de história. Fazendo uma aproximação, inicia-se no século V e termina no século XV. Então, 10 séculos, 1000 anos de história. E quando nós falamos da filosofia nesse período,
nós precisamos de destacar dois grandes períodos: o período da patrística e o período da escolástica. O período da patrística tem esse nome porque os grandes pensadores dessa época eram os pais da igreja. Lembrando que pais quer dizer os primeiros grandes teólogos que, por meio da interpretação bíblica, lançaram as bases das doutrinas cristãs que fundaram a estrutura intelectual da igreja, podemos dizer assim, né? Então, esses pais da igreja foram grandes teólogos, muitos deles também grandes filósofos. E, portanto, primeira fase da filosofia medieval é justamente o estudo da patrística. Nós sabemos que dentro da patrística, o principal representante, o principal filósofo desse período foi Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Na chamada Baixa Idade Média, no século XIII, especialmente, nós temos Tomás de Aquino como grande representante da escolástica, patrística e escolástica. A escolástica tem esse nome porque, dentre outras questões, há o surgimento ali no contexto das universidades em que o conhecimento passa a ter o seu núcleo não mais nas igrejas, ou na igreja, podemos dizer assim, como era no caso da patrística, mas o conhecimento ele tem o seu núcleo de formulação nas escolas, ou seja, nas universidades. Então, por isso o período escolástico, um período de grande sistematização do conhecimento, né? E dentro desse período escolástico, que é na segunda fase da Idade Média, na segunda parte da Idade Média, chamada de Baixa Idade Média, nós temos, como eu antecipei para vocês, o grande representante Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. Bom, na aula anterior, nós começamos a apresentar para vocês o pensamento de Agostinho de Hipona. Nós vimos a grandeza do pensamento deste homem, como o pensamento dele influenciou toda a história da filosofia, né? Especialmente a sequência do período medieval, já que ele está ali justamente num período de transição entre o período antigo e medieval. Agostinho morre com a notícia, né? Ele já estava nos últimos momentos de vida, quando ele recebe a notícia de que o Império Romano estava tendo invasões definitivas, estava sendo conquistada pelos bárbaros. E é justamente esse fenômeno da invasão bárbara que no ano 476 vai culminar com a queda do Império Romano e o denominado fim do Império Romano Ocidental. Agostinho morre no ano 430, é bem próximo ali, é um homem que faz essa transição entre o período antigo e medieval. Ele é estudado na filosofia medieval porque ele é um grande representante de uma característica fundamental da filosofia medieval, que é o estudo da relação entre fé e razão. É um elemento crucial. Né? Nós estamos citando aqui Agostinho de Hipona e estamos tratando também de Tomás de Aquino, que nós vamos ver no próximo capítulo, mas só em termos introdutórios a gente precisa de fazer uma ressalva que houveram também pensadores árabes que foram muito significativos para essa época. Quando nós tratarmos de Tomás de Aquino, eu vou fazer um gancho, um contexto histórico, trazendo a importância de pensadores como Avicena, como Averroes, como Maimônides, que foram pensadores árabes que contribuíram muito para a história da filosofia, especialmente no período medieval. Então, não houveram só pensadores cristãos, também houveram pensadores com bases islâmicas, né, como era o caso de Avicena, como era o caso de Averroes, que também contribuíram bastante para o estudo
da filosofia, especialmente do aristotelismo, no período medieval. Pessoal, dito isso, então, retomamos as nossas considerações sobre a filosofia de Santo Agostinho. Então, em Santo Agostinho, eu queria apresentar para vocês dois grandes pontos. O primeiro deles nós tratamos já na aula anterior, que é a relação que Agostinho estabelece entre liberdade e livre-arbítrio. Isso é o campo da ética no estudo agostiniano. Como a gente pode refletir sobre a conduta humana, o comportamento humano. E aí Agostinho faz essa grande divisão entre liberdade e livre-arbítrio. Ele vai dizer que o livre-arbítrio é a condição humana que permite que ele faça escolhas. Então, todos nós, pela nossa condição humana, nós temos a possibilidade de fazer escolhas. Agora, Agostinho vai dizer que essas escolhas, elas estão limitadas pelo efeito do pecado que opera em nós. Então, como nós somos descendentes de Adão, e com essa descendência nós herdamos o pecado original, nós temos sobre nós a influência do pecado. E o que o pecado opera no ser humano? Ele opera essa corrupção moral. Então, o ser humano ele tem a sua vontade corrompida, maculada, manchada. E ele é livre, nas palavras de Agostinho, ele é livre para pecar. Então, o ser humano, por si mesmo, é incapaz de alcançar o bem supremo, né? de ter ações que sejam justas perante o critério moral absoluto do próprio Deus, que é a fonte de toda a bondade. Então, o ser humano, ele é livre, ele escolhe, mas ele escolhe dentro dos limites da sua condição pecadora. Então, veja que, ao mesmo tempo que o ser humano tem o livre-arbítrio, essa liberdade é uma liberdade que está escravizada pelo pecado. Né? É um paradoxo isso, mas é importante que você entenda. O ser humano, na sua condição natural, vamos dizer assim, é um ser humano escravizado pelo pecado, manchado pelo pecado. E aí entra o conceito de liberdade em Santo Agostinho. O que é a liberdade? Então, a liberdade é uma graça, né? um resultado da graça que opera no ser humano, fazendo com que ele se liberte dessa cadeia do pecado. E aí, mediante a graça, pela fé, o ser humano agora consegue exercer a sua potencialidade de se voltar para Deus, que é o sumo bem. Então, pela graça, o ser humano tem a sua existência redirecionada para o bem. E aí, então, ele consegue exercer a bondade, lembrando que bondade aqui é nos critérios da pessoa de Deus, que é o fundador ou o fundamento de todo o bem. Né? Não quer dizer que o homem pecador, limitado pelo seu livre-arbítrio, não possa fazer bens secundários. Ele pode até, mas o bem último, o bem absoluto, o bem que o reconecta a Deus, o ser humano, apenas pelo exercício do seu livre-arbítrio, escravizado pelo pecado, não é capaz. Mas, mediante a graça, então, ele tem essas cadeias rompidas, e aí, então, ele consegue, de fato, ter ações que lhe direcionem para o bem útil. Né? E aí, isso, nós podemos já introduzir o conteúdo novo dessa aula, que envolve o conceito de felicidade em Santo Agostinho. Porque a felicidade em Santo Agostinho está justamente se voltar para este bem último, que é Deus. Então, você direciona a sua existência para Deus novamente. E aí você tem uma vida feliz. Veja que vida feliz não é uma vida alegre, assim, no sentido de ter uma vida cheia de prazeres, cheia de
ostentação, cheia de conforto, não é nada disso. Quando nós tratamos de felicidade, e isso envolve toda a ética antiga e é introduzida na ética medieval também, nós estamos falando de uma realização existencial. Então, o homem é feliz na medida em que ele se realiza enquanto ser humano. E essa realização para Santo Agostinho está justamente nesse redirecionamento que o ser humano tem ao voltar-se para o sumo bem, o bem absoluto, que é o próprio Deus. Bom, além deste elemento da ética agostiniana, da relação entre liberdade e livre-arbítrio, e deste conceito de felicidade que eu estou trazendo para vocês, eu quero falar também do seu conceito de tempo. E aí, então, nós encerramos o nosso estudo sobre Santo Agostinho. Obviamente, o pensamento dele é muito mais amplo que isso, muito mais complexo, muito mais rico, muito mais diverso, mas nós precisamos de resumir em alguns pontos para fins didáticos, tá bom? Então, quando nós falamos do tempo, e aí você vai perceber que tudo está linkado. O conceito de liberdade e livre-arbítrio, o seu conceito de felicidade e sua visão sobre o tempo. Então, primeira consideração sobre o tempo em Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que o tempo, ele não é eterno. O tempo, ele é uma das criações de Deus. Então, quando Deus criou o mundo, ele também criou o tempo. Perceba que só há duas possibilidades ontológicas. Ou nós estamos falando de algo que não é criado, ou nós falamos de algo que é criado. O único ente que não é criado, na visão cristã de Agostinho, é o próprio Deus. Então, Deus, ele é independente, ele é eterno, porque ele não é criado, ele sempre existiu, né? Vamos usar essa linguagem. Apesar que existência é um conceito complicado para a gente falar de Deus, né? Mas Deus, ele sempre esteve presente. Agora, além de Deus, tudo é criação. Então perceba, existe Deus que não é criado, e para além de Deus, tudo o que existe é criação deste Deus, incluindo o tempo e o espaço. Então Agostinho vai dizer que o tempo ele teve um início. Isso é uma ruptura com o pensamento grego, porque nós temos no pensamento grego a noção de um tempo eterno, um tempo cíclico, e Agostinho vai dizer que não, o tempo ele não é eterno no sentido absoluto do termo, porque eterno é aquilo que sempre existiu e que sempre vai existir. Agostinho diz, não, o tempo não é eterno porque ele nem sempre existiu. O tempo passou a existir a partir do momento que Deus o cria, tá bom? E é muito curioso, porque se nós alinharmos essa ideia com a física contemporânea, a teoria do Big Bang, por exemplo, tempo como espaço, passam a existir a partir de um dado momento, sendo que esse dado momento é o próprio início do fenômeno do Big Bang, tá bom? Então, só um parênteses aí para verificarmos que há um alinhamento entre essa ideia filosófica e as teorias contemporâneas da física. Bom, dito isso, e aí relacionando com a ideia de felicidade, Agostinho vai dizer, então o tempo, pessoal, é algo mutável e não é algo eterno. Contudo, o coração humano, ele tem um desejo natural, um desejo intrínseco a ele, de eternidade, de felicidade absoluta. Só que como um homem que tem no seu coração um desejo de felicidade absoluta, se realiza em uma vida que é marcada pelo tempo, que por característica é mutável, transitório, passageiro, fluido. Como relacionar esse desejo por felicidade absoluta e um mundo temporal e variável? Agostinho vai dizer,
Veja como é que está tudo conectado. Por isso, o ser humano só alcança a felicidade na medida em que ele redireciona os seus afetos, o seu coração para Deus. Porque é somente Deus, que é este ser eterno e absoluto, que pode satisfazer essa necessidade de eternidade e de felicidade absoluta que o ser humano tem em si. Há uma passagem famosa, a primeira frase em que Agostinho inicia uma das suas principais obras, que é o livro Confissões, em que ele vai dizer o seguinte, parafraseando, obviamente, né? Inquieto está o meu coração, enquanto não repousares em ti. Não, então ele vai dizer que Deus que criou o ser humano, que Deus que criou o coração humano, colocou neste ser humano um desejo pelo próprio Deus. E enquanto o ser humano não encontra Deus, o seu coração vive inquieto, né? Enquanto ele não repousa em Deus. Perceba que há essa conexão entre a necessidade de felicidade humana e a sua realização no único ser absoluto e imutável que é Deus. Se o ser humano busca felicidade nas coisas dessa vida, que são todas marcadas pelo tempo, ele vai ter felicidades passageiras. E para Agostinho, felicidade passageira é algo que não se sustenta. Porque para ser de fato felicidade, ela precisa estar ancorada em um absoluto. Então, em outras palavras, nessa vida, você pode ter até momentos de alegria, mas felicidade mesmo, no sentido máximo do termo, somente buscando o eterno, que é o próprio Deus. Dito isso, nós entramos no outro elemento do estudo do tempo em Agostinho. Agostinho, ele vai oferecer uma teoria psicológica do tempo, e é muito interessante o que ele vai dizer. Ele vai dizer, olha, comumente nós dividimos o tempo entre passado, presente e futuro. Só que Agostinho vai dizer o seguinte, tanto passado como não existe. A única coisa que de fato existe é o presente. O passado, ele já existiu, mas ele não existe mais. Porque o passado, ele está constantemente dando lugar ao presente. Por outro lado, o futuro é algo que ainda não existe. Então, tudo que nós temos é o presente. E aí Agostinho, de uma forma muito interessante, vai dizer que o passado, ele só existe na memória das pessoas. Então, perceba que é uma visão psicológica do tempo. O passado em si não existe, porque o passado, ele já deu lugar à única coisa que existe, que é o presente. O que existe é a nossa memória do passado. Por outro lado, o futuro, como eu já antecipei para vocês, ele também não existe, porque né, é algo que vai acontecer ainda. Só que nós temos a noção de futuro. Por quê? Pelo exercício mental que nós temos. E aí o futuro nada mais é do que a esperança que nós projetamos. A expectativa que nós projetamos. Então, recapitulando, para Agostinho, o que existe é o presente. E aí ele vai dizer, o passado nada mais é do que o passado do presente. Por quê? Quando nós falamos de passado, olha que interessante, nós só podemos falar do passado na medida que nós estamos no presente. Então, se eu disser para você, pense no dia... Vamos fazer um exercício bem simples. Pense na hora que você foi dormir ontem. O que você fez? A última coisa que você fez antes de deitar ontem? Mexeu no celular, tomou banho, dormiu.
Quando eu peço para você pensar em algo que aconteceu no passado, você está fazendo isso quando, pessoal? No presente. Então, o passado é sempre o passado do presente. Por quê? Porque você só consegue recapitular o passado por uma atividade intelectual. E essa atividade intelectual, ela só é exercida no presente. Entenderam o que eu quis dizer? Da mesma forma é o futuro. Se eu disser para você, o que você pretende fazer hoje à noite antes de dormir? Então, falou, olha, professor, hoje é sexta-feira, então hoje eu não tenho necessidade de dormir tão cedo, eu posso ver um filme antes de dormir. Isso, pessoal, ainda não existe, mas ele existe na sua mente enquanto expectativa, enquanto esperança de algo que vai acontecer. Mas perceba, pessoal, que nós só conseguimos viver o presente na medida em que nós exercemos memória do passado e esperança e expectativa para o futuro. A nossa identidade, a nossa capacidade intelectual, ela precisa de estar alinhada nessa situação, né? Nesse posicionamento que nós temos da nossa memória do passado e das nossas expectativas do futuro. Nós só conseguimos viver a partir da compreensão harmoniosa que a nossa mente estabelece entre passado, presente e futuro. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou permanecer alguns minutinhos com vocês ainda, mas eu já vou encerrar a gravação com essa conclusão da exposição da filosofia de Agostinho, tá bom? Então, desde já, um abração para todos e bom intervalo. Abraço, professor.